A pessoa na condição autista, ela repete um ciclo desde criança. E isso se verifica com a narrativa nos processos de avaliação. Eu sempre me senti diferente, eu sempre me senti excluído, eu sempre me senti não pertencendo. O que essa afirmação consolida para a formação desse ciclo? O indivíduo na condição autista, ele passa por um processo de vigília, em que ele observa, ele busca, depois dessa vigília, uma adaptação, onde muitas vezes entra o masking, o mascaramento social, e ele cai numa exaustão. E isso é um processo diário. Então, em todo e qualquer sistema social, e mesmo dentro de uma situação de controle, que é a sua casa, esse indivíduo ele fica muito vigilante, observando como que as pessoas se comportam, quais são as expressões afetivas, qual é a expectativa dessas pessoas em relação a si. Ele busca um processo de se adequar e se adaptar e entra em exaustão. Como esses sistemas sociais, eles se alteram diariamente, porque as pessoas não são as mesmas todos os dias, isso acontece lá atrás, dentro de casa, quando começa a ir para a escola, quando as crianças começam a crescer e a modificar o comportamento, isso depois vai para o ensino técnico, vai para a universidade, vai para o trabalho. E esta exaustão, ela é uma característica que acompanha a pessoa na condição autista sempre, gerando sobrecarga e gerando crises de shutdown e de meltdown. E essas crises, elas nem sempre são externadas ou reveladas para o outro, porque é uma outra forma de se manter vigilante e de se buscar uma adaptação. Então, muitas pessoas na condição autista, como se diz socialmente, engolem a sua própria crise e procuram isoladamente e sem expressar aos outros se autorregularem. Então, choram no chuveiro, procuram um canto sozinho para tentar essa autorregulação e assim por diante. Com o passar da idade, e isso não sendo trabalhado devidamente, as chances desta exaustão aumentarem significativamente, ela é muito grande. Por quê? Porque o indivíduo, à medida em que vai crescendo, ele vai somando responsabilidades. Ele vai somando a necessidade de participações em diferentes processos sociais. E com as alterações naturais, fisiológicas do corpo, hormônios, processos metabólicos e tudo mais, você vai provocando uma potencialização. O exemplo disso são mulheres, quando passam a começar a viver a questão da menopausa, tá? Você poderia me perguntar, ok, e como que se trabalha isso, como que se reduz isso? A primeira coisa é você ter claro o diagnóstico da sua condição autista. Você precisa ter consciência sobre isso. Tendo essa consciência vem um segundo ponto. Você trabalhar pessoalmente ou através de um processo terapêutico sobre quais são os gatilhos que geram essa exaustão. Reduzir o seu mascaramento, trabalhar a sua rigidez cognitiva. E aí você minimizar esse processo, tá? Não é uma coisa que você vai ter do dia para a noite. Muitas dessas coisas talvez você não vai conseguir sozinho, você vai precisar da ajuda profissional, mas sim, a redução desse ciclo, ela é possível, tá? Coloque aqui a sua pergunta, traga a sua dúvida e vamos conversar sobre isso, tá bom? Um abraço.